Pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo para edificar a sua vida. Hoje nós vamos dar continuidade sobre as formas que Deus fala. Durante a minha caminhada, minhas grandes experiências com o sobrenatural, com a pessoa do Espírito Santo, mergulhado em Cristo, eu aprendi diversas formas que Deus ele fala conosco, essa multiforme graça que Ele tem de se revelar a cada um de nós, e vamos deixar alguns aspectos bem detalhados para vocês de como Deus fala conosco e se relaciona conosco através da sua voz. Antes de eu continuar esse vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever, ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos, como também deixar um like para recomendação e compartilhar com seus amigos e pessoas que você conhece que possam ser abençoados por esse vídeo. Vamos lá, quero falar com vocês sobre formas que podemos ouvir a voz de Deus. A primeira forma, e a mais comum, que Deus ele fala conosco, é através da voz do testemunho interior. É aquela voz que vem dentro do nosso espírito e na nossa consciência, daquilo que conhecemos que Deus está falando conosco, é aquela intuição interior, é aquele impulso dentro do nosso espírito que o Senhor está sempre nos direcionando. Ali está o nosso testemunho, ali está a consciência de espírito que nós precisamos aprender a ter acesso e a ouvir e dar voz a isso, à nossa própria mente. Porque quando você aprende a se relacionar com a sua consciência, com o seu interior, você vai ter muito mais acesso à voz do seu espírito. Então, consequentemente, quando você aprende a ouvir seu próprio espírito, no seu testemunho interior, você está ouvindo a própria voz do Espírito Santo que está te direcionando no seu íntimo. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 1, olha o que Paulo diz: digo a verdade, em Cristo não minto, e a minha consciência confirma isto por meio do Espírito Santo. Então você vai ver que Paulo ele tinha um testemunho dentro da consciência dele, um testemunho interior que o próprio Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, confirmava a verdade pela qual ele estava falando. Então, o nosso testemunho interior, nós recebemos a confirmação do Espírito Santo, nós temos sempre uma confirmação, uma certeza que Deus está nos direcionando. Essa é a forma que continuamente Deus guia seus servos, através daquele testemunho da sua palavra, nosso interior, da verdade que Ele já colocou dentro de nós. Ali sim, ali habita a presença de Deus e podemos ter, pelo nosso Espírito, direcionamento do que o Espírito Santo de Deus tem para nossas vidas. Vamos lá, segundo ponto, a segunda forma que Deus fala é aquela que praticamente muitos querem ouvir dessa forma, a voz audível de Deus. Então, no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, diz assim, quer você volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Então, você vê que a voz de Deus, ela vem para nos dar direção. Quando nós estamos conectados com a presença de Deus, uma vida de oração, meditação, estamos vivendo seus propósitos para a nossa vida, como eu falei no vídeo anterior, você sempre terá um recurso de ouvir a sua voz. Quando eu falo da voz audível de Deus, é uma coisa que eu tive muita experiência na minha vida de ouvir audivelmente a voz do Senhor. Já tive experiência de estar em estado de transe espiritual e profundo êxtase, de ouvir a voz do Pai, a voz do Filho e do Espírito Santo. Eu ouvi a voz do Pai com um estrondo muito poderoso, muito violento. Quando eu comecei a ouvir a voz do próprio Jesus, eu ouvi a voz de muitas águas falando sobre mim. E a voz do Espírito é aquela voz profunda, mas mansa e muito intensa dentro de mim. E já tive muita experiência de ouvir a voz de Jesus de uma forma bem simples, como se fosse um homem falando comigo. Quantas vezes eu tive a experiência de ser visitado pelo Senhor, ouvir nitidamente a sua voz conversando comigo, me dando direções, me ensinando, falando do meu futuro, falando do seu chamado na minha vida. Então, por muitos anos eu tive muita experiência com a voz audível de Deus. E a voz audível, geralmente também, quando ouvimos como se o Senhor nos chamasse. Samuel, ele era uma criança, ele ouviu a voz audível de Deus chamando ele. Ele achou que era Eli, Ele correu para ver o que ele queria com ele, mas ele falou: não te chamei. Porque geralmente, quando a voz audível de Deus também ela vem, muitas vezes já passei por essa experiência, que deixa uma chavezinha para você de entendimento aí, sempre ela aparece com a voz de alguém que tem influência na sua vida. Às vezes eu estava na madrugada orando em silêncio, quieto, daqui a pouco pegava no sono e eu ouvia a voz como fosse do meu pai: Robson. Eu acordava, eu já sabia que era o anjo do Senhor falando comigo. E há momentos que eu ouvi a voz de Deus Pai de uma forma poderosa dentro de mim, como um homem muito forte falando. Então, sempre às vezes a voz audível do Senhor, elas podem ter alguns tons diferentes
e tem momentos que ela tem aquele tom peculiar. Eu já ouvi aquele tom peculiar, eu sei quando Deus está falando comigo audivelmente. Então isso aqui é muito importante, você aprender a definir e discernir que a voz de Deus está falando com você audível, quando é o próprio Deus falando, e também quando é o anjo do Senhor falando com você. E dando continuidade aqui, vou colocar aqui já para você mais uma forma que Deus ele fala conosco, é por meio de anjos, né? Em Lucas 1:28, que diz assim, e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada do Senhor, o Senhor é contigo, bendita tu és entre as mulheres. Quando o próprio arcanjo Gabriel ele fala com Maria. Então você vai ver muitas passagens na Bíblia, no livro de Daniel, no livro de Zacarias, os anjos se comunicando com seus profetas. Então é Deus falando por meio dos anjos. Então Deus ele fala pessoalmente com você, ele fala através da voz audível no seu coração, nos seus ouvidos espirituais, ele fala no testemunho do seu interior, e Deus também fala por meio de sonhos. Coloca mais uma forma que Deus fala aí, que essa aqui praticamente todos nós temos sonhos proféticos, né? Sonhos que Deus está falando alguma coisa conosco, mas temos que aprender a interpretar os sonhos. Então Jó 33:15 diz assim, é em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormece na cama, então lhe abre os ouvidos e sela a sua instrução. Então, quando o ser humano ele vai descansar, e seu corpo está descansado, sua mente ele entra em estado de descanso, você pode ter acesso a sonhos e Deus vem falar com vocês em sonho. Então, uma dica que eu te dou é, todas as vezes que você for dormir, ore antes de dormir, passe tempo com a presença de Deus antes de dormir. Está muito cansado, mas convide a presença do Senhor. Não deixe de falar com o Senhor antes de dormir. Convide Ele para se revelar a você em sonhos e visões noturnas, porque isso é muito importante. Eu tenho sonhos proféticos constantemente, praticamente todos os dias. Eu tenho visões e sonhos profundos com o Senhor quando eu vou dormir, porque eu vivo num ambiente contínuo da sua comunhão e da sua presença. Então, se tem uma forma que Deus fala comigo é em sonhos e visões noturnas. Mais uma forma que Deus fala conosco, que para mim essa aqui é a mais profunda, que eu mergulho muito nessa, é a forma ampla e muito clara, né? Que é um ambiente espiritual que Deus nos leva. Depois de anos de oração, o Senhor me deu uma unção de êxtase na minha vida. Então eu começo a me encher da presença e da unção do Espírito Santo quando eu estou em oração. Depois eu começo a ter êxtase, visões espirituais. Então eu entro num ambiente, é como se eu saísse do meu consciente, eu entro na consciência do meu espírito e começo a ver e ouvir claramente o que o mundo espiritual, que o Senhor, que os anjos, que o Espírito Santo está falando comigo. Então, no livro de Números 24:4 diz assim, fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Então, há momentos que eu também estou aqui falando com vocês aqui, estou pregando, estou fazendo uma coisa, eu começo a ter êxtase sobre mim, eu fico como estou agora também, começo a sentir que Deus está falando comigo, meu espírito já começa a entrar num estado de concentração profundo, daqui a pouco eu começo a ter visões, né? Essas visões são bem claras. Então o êxtase é uma das maneiras mais profundas que eu tenho para mim de ouvir a voz de Deus. Você tem uma clareza ali dentro, você tem um discernimento profundo no êxtase, né? Você pode ouvir e corresponder ali dentro com o Senhor. Isso para mim é extraordinário. Deus também fala, a voz de Deus, vamos lá, mas uma forma que Deus fala é por meio de arrebatamento. Deus nos leva em espírito. Eu já tive muitas experiências, ser levado em espírito. Eu estou falando isso fora dessa dimensão terrena para ouvir o Senhor em dimensões celestiais, né? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, e achei-me no espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma forte voz como uma trombeta. Então você vê que João declara que estava em espírito, né? E quando ele já estava em espírito, na dimensão do espírito, ele já estava em estado de arrebatamento, ele começou a ouvir uma voz estrondante como uma trombeta atrás dele. Então, uma das formas que muitas pessoas têm esse dom, tem essa graça na vida, né, de ser arrebatado, ouvir coisas inefáveis, como Paulo diz, né, que não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele foi levado ao paraíso, ouviu coisas inefáveis, né, que não era lista de contar aos homens. Então, isso sempre foi uma forma que Deus fala com seus profetas. Há pessoas que têm essa graça, essa capacitação. Deus particularmente me deu isso também na minha vida. Então, há momentos que acontece isso comigo, né, do nosso espírito ser levado para outra dimensão, para ouvir plenamente o que Ele está falando conosco. Isso é muito importante vocês entenderem, ok? Vamos lá. Quarta forma que Deus fala conosco é quando nós aprendemos a interpretar as línguas. Às vezes, quando eu estou falando em línguas, e a língua para interpretações, eu começo a ouvir,
E às vezes eu consigo ter visões do que eu estava falando em línguas e Deus começa a falar comigo por meio das línguas. É isso mesmo, quando nós oramos bastante em línguas, tem línguas que elas são interpretadas, elas são dadas a nós o conhecimento que nós estamos falando e podemos discernir o que Deus está falando conosco por meio das línguas. Inclusive, estou escrevendo um livraço aí que nós vamos lançar, Os Segredos da Oração em Línguas. Eu acredito que vai ser extraordinário esse livro, já está chegando já pra gente aí. Em breve eu creio que já vai estar na sua mão, você que deseja ter um mergulho mais profundo no conhecimento desse dom tão extraordinário. E foi necessário o Senhor me revelar para mim poder escrever esse livro, que anos e anos de oração em línguas, o Senhor me ensinou muitas chaves de segredo que eu quero compartilhar com vocês, por meio dos livros e dos ensinos aqui nesse canal. Mais uma forma que Deus fala conosco é por meio dos profetas, Jeremias 29:19, porque eles não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas, e vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Então, o Senhor, Ele unge um homem de Deus, Ele unge um profeta para te dar palavras que Ele está falando com a igreja ou com pessoas. Então, é muito importante darmos ouvido que Deus está falando com os profetas, e que Deus está falando com os profetas direcionado a nós e direcionado à igreja. Isso é uma importância muito grande para vocês. E às vezes também, vou te dar uma dica, tem coisas que Deus fala para mim, que eu dou testemunho, que pessoas pegam como se fosse para elas e aplicam aquilo na vida delas e dá certo. Sabe por quê? Porque às vezes o que Deus está falando para mim, ele serve para você também. Quando eu dou um testemunho de algo que Deus me falou, certamente aquela experiência ela vai também ser necessária na sua vida. Então, ela vai servir para você como voz de Deus na sua vida. Então, aprenda a ouvir os seus profetas, Então, temos que crer nos profetas para que possamos prosperar, como Josafá disse ao povo, o povo de Jerusalém e de Judá. Creia nos seus profetas e prosperarei. Aleluia. Vamos lá, mais uma forma que Deus fala conosco é por meio de sinais, isso mesmo. Deus fala por meio de sinais no tempo. Deus fala às vezes através de coisas simples, mas Ele está falando conosco. Em Salmo 19, versículo 1 diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. Então você vê, Deus ele está falando através de sinais do tempo. Jesus falou assim para os seus discípulos, ensinou quando os sinais começariam a acontecer no céu, os sinais que viria sobre as nações, era a forma que Deus estava falando para eles que o dia estava se aproximando do arrebatamento, aquele grande dia. Então, quando nós percebemos os sinais que está no tempo, à nossa volta, podemos ouvir o que Deus está falando conosco. Tem momentos que eu estou indo para a igreja e de repente eu olho para o céu, eu vejo aquele brilho no céu, aquele céu aberto. O Senhor fala, hoje o céu está aberto, vou derramar da minha glória sobre o meu povo. Então, é uma unção violenta, ela me acessa aquele momento, eu começo a ficar já vibrante no espírito, porque Deus falou comigo no tempo. Quantos sinais Deus já me deu no tempo, Ele falando comigo. Eu chegava em lugares, a chuva descia, tem uma graça que às vezes vou em certos lugares, proclamo e oro pela chuva, ela vem, e o Senhor me dá sinais através do tempo. Há momentos que eu quero sair de casa para resolver alguma coisa, eu sinto o tempo fechado, eu olho para o céu, Deus fala comigo. Quando eu olho para o céu, Ele fala comigo no tempo, falando, não é dia de você sair, fique em casa. E exatamente, aquele dia não era para mim ter saído. E o Senhor sempre foi me orientando dessa forma, através dos sinais, no tempo e as coisas que estão à minha volta. E às vezes você pode observar que coisas simples, através de pessoas, Deus está confirmando algo para você, ou falando com você. Então não se esqueça, essa é uma das formas profundas que Deus fala conosco. Agora, uma outra forma que todos nós devemos, por obrigação, de aprender a ouvir a voz de Deus é por meio das Escrituras, na meditação das Escrituras. Por anos de meditação das Escrituras, eu peguei a prática de ouvir a Deus na palavra. Então, eu sei quando o Senhor está falando claramente comigo nas suas Escrituras, me dando resposta, me orientando, me entregando uma nova pregação, uma nova revelação. Ele está falando comigo porque eu entro nesse ambiente de relacionamento com a voz de Deus por meio das Escrituras, na meditação das Escrituras. Então, eu digo a vocês que sem a palavra de Deus somos incompletos. Se você não aprendeu a ouvir a voz de Deus aqui na palavra de Deus, é muito perigoso uma pessoa que não entende, não lê as Escrituras, não tem fundamentos nas Escrituras e tem experiências sobrenaturais sem ela ter o conhecimento das Escrituras. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se dedica à prática da palavra de Deus, seu discernimento ele fica aguçado. Porque nós que nos envolvemos no mundo espiritual,
Nós que estamos sempre buscando a Deus, vendo o mundo espiritual, vemos de tudo. Nós vemos as falsas visões, nós vemos batalha espiritual, vemos tronos se movendo, o diabo agindo, e nós temos que discernir o que é de Deus e o que não é de Deus e como corresponder ao mundo espiritual da forma correta. Então, é muito importante que você venha se aplicar a sua vida numa meditação contínua das Escrituras, que isso vai abrir o canal da comunhão por meio das Escrituras e você ouvirá a voz de Deus na sua palavra. Amém? Se você gostou desse vídeo, uma forma bem simples para você, resumida, eu acredito que está edificando a sua vida. Não esqueça de deixar um like aí, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Amém? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.